Introdução à Engenharia Aeronáutica. Bom, eu só quero comentar os detalhes de derivada. Eu sei que eu comentei depois, coloquei no material para vocês, mas acho que eu não comentei na aula, né? Eu escrevi nos slides, então, ó, por exemplo, derivada de x elevado a n em relação a x, tá? O n ds vezes x n menos 1, tá? Por exemplo, derivada de x elevado a 5 em relação a dx. O 5 ds fica 5x à quarta, beleza. Mas quando a gente tem uma função qualquer, u, em função de x, tá? Então, ao invés de ser derivada de x elevado a n, a gente vai ter uma derivada de u elevado a n em relação a dx. A gente faz a mesma coisa como se fosse x, tá? N vezes u elevado a n menos 1. Só que aí aparece mais uma derivada de u em relação a x, tá? Porque esse u não é o x, é alguma coisa, é uma função em função de x. Então, você tem que derivar ela também. Então, aparece um termo a mais. Sempre quando for uma derivada daquelas fundamentais, mas não for o x explicitamente, tá? For uma outra função, você faz como se fosse x, mas coloca a função e deriva essa função novamente. Por exemplo, aqui, ó, derivada de 2x ao cubo mais 4, tudo isso elevado a 5. Derivada disso em relação a x, tá? Então, ó, isso tudo não é x, mas é uma função, tá? Não compensa pegar tudo isso aqui, esse 2x ao cubo mais 4, e elevar a 5 para ter um polinômio de grau 15, tá bom? Então, o que a gente faz? Faz, ó, igual a gente fez aqui, ó. Então, até que eu coloquei elevado a 5 também, os dois elevado a 5. Só que aqui é x elevado a 5 no primeiro, e no segundo aqui é 2x ao cubo mais 4 elevado a 5. Então, olha a diferença, ó. O 5 vai descer igual no anterior, só que aqui a gente escreve a função, 2x ao cubo mais 4, e fica 5 menos 1, 4. Só que agora tem que fazer o quê? Derivar esse termo aqui que está aqui dentro. Derivar em relação a x, porque é uma função, não é x. 2x ao cubo vai dar 6x ao quadrado, a derivada de 4 dá 0. Então, vai ficar essa função aqui, tá? Então, é só esse detalhe aí da questão das derivadas aí quando não é x, tá? Igual eu falei, aqui, né, tem alguns detalhes. Bom, eu pus a derivada de função trigonométrica, tá? Só coloquei essas duas fundamentais. A derivada de seno de x é cosseno de x, tá? E a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Com essas derivadas é possível saber a derivada de tangente, cotangente, secante, cossecante, dos arcotangentes, dá para tirar tudo dessas derivadas fundamentais aqui trigonométricas, tá bom? Tá? Isso aí é como que a gente sabe que é isso, tá? Todas as derivadas vêm do conceito de limite, tá bom? Vem daquela definição lá de limite, tá? O limite de fx mais ΔX menos fx sobre ΔX quando ΔX tende a zero, tá? Então dá para deduzir essas derivadas. Entretanto, tá? Assim, eu não comentei na aula passada, tá? Mas nós temos alguns limites fundamentais, aí que diferencia da questão da função, tá? Uma coisa é o valor da função, outra coisa é o valor do limite, tá? Como eu disse, o limite é uma tendência, tá? Por exemplo, quando o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a infinito, vai dar esse valor de e aqui, que é o 2,718, 281, 828, 459, e segue adiante, né? É um número irracional, tá? Ele não tem um valor exato, tá? É igual ao número de π, né? É um número irracional. Outro limite fundamental, tá? É o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero, tá? Esse resultado dá 1, com ângulo em radianos, tá? Não pode fazer ângulo em graus aqui, tá? Bom, isso aí vem por quê? Porque existem algumas situações físicas que usam isso aqui, caem nessa situação, tá? Um deles é o resfriamento, assim,
conheço um pouco da minha área, né, de transferência de calor. Quando você tem uma esfera e você resfria ou aquece, tá, de um fluido, no ar, na água, alguma coisa assim, uma esfera sólida, tá, e você tem a variação da temperatura com a posição radial, tá, no centro da esfera, quando R é igual a zero, tá, a posição radial, tem essa função que aparece aqui na equação da temperatura, tá? E aí a gente não pode colocar seno de zero sobre zero, que vai falar que vai dar um valor aí, né? A gente não sabe o que, né? Matematicamente, seno de zero sobre zero não está definido, porque dá zero dividido por zero, tá? Essa superação não está definida matematicamente. Mas no limite ela vale 1, tá? E para a temperatura, né, dentro da esfera, por exemplo, vamos supor, a esfera está a 200 graus Celsius, uma esfera de material sólido, um sólido metal. E vamos supor que a água do lado de fora está a 30 graus Celsius. Né? Depois por exemplo, de 1 minuto, qual é a temperatura na superfície da esfera e qual a temperatura no centro da esfera? No centro da esfera vai ter essa função, mas não é só essa função, tem outras funções, tá? Mas essa é uma das aplicações desse limite fundamental. Aí eu pedi para fazer esse exercício, tá? Calcula a derivada dessas funções aqui, ok? Vou apresentar elas aqui. Tá? Então, ó, deixa eu só voltar aqui, ó. Y igual a 2x, tá? 2x menos 3 está aqui desse jeito. 2x menos 3 menos 6x ao cubo mais 1 sobre x mais 6. Tá? Então, a derivada do menos 3 desce, fica menos 6, vezes x é menos 4. O 3 desce, fica menos 18. 3 menos 1 dá 2, dá menos 8x ao quadrado. Esse 1 sobre x é x elevado a menos 1. Então, menos 1 vai descer. Menos 1 vai dar menos 2. Então, vai ficar menos x elevado a menos 2, que dá menos 1 sobre x ao quadrado. Tá? E a derivada do 6 dá 0. Segundo, derivada de 1 sobre e elevado a 3x ao quadrado mais 2x. Olha só, que é a derivada de uma exponencial, mas elevada a uma função. Que é a mesma coisa que e elevado a menos, né, a parênteses, 3x ao quadrado mais 2x, fecha parênteses. Então, ó, o que é a derivada de e elevado a alguma coisa? É o e elevado a alguma coisa. Vezes a derivada disso aqui. Então, o menos está aqui, 3x ao quadrado dá 6x, e a derivada do 2x dá 2. Tá? Então, vai ficar menos o 6x mais 2, que multiplica o e elevado a menos 3x ao quadrado mais 2x. Terceiro, ó, de novo, uma outra função exponencial, y igual a e elevado a x menos 3 mais 5x, tá? A derivada é isso aqui mesmo, tá? Tá aqui, ó. Só que o e é elevado a uma função, então tem que derivar a função também. Então vai ficar, ó, menos 3 desce, menos 3 menos 1 dá menos 4, derivado mais 5x dá mais 5. Tá? Então vai ficar, ó, só invertendo aqui, 5 menos 3x elevado a menos 4, vezes elevado a x menos 3 mais 5x. E o quarto aqui, tá? Y é igual a 4 elevado a 1 sobre x ao quadrado mais 2x, que é igual a 4 elevado a x ao quadrado mais 2x elevado a menos 1. Fica mais fácil fazer a derivada desse jeito. Pode ser feito desse outro jeito aqui também, mas é mais fácil. Então, ó, é uma constante elevada a uma função. Então, a derivada é a constante elevada à função, vezes o ln da base, que é o 4. Agora, tem que derivar essa função aqui, ó. Então, menos 1 vai descer, x ao quadrado mais 2x, elevado a menos 2. De novo, mas o que está aqui dentro também é uma função. Então, ó, vai derivar isso aqui, ó, o que está aqui dentro, x ao quadrado mais 2x, que dá 2x, né, o 2 desce, e a derivada de 2x dá mais 2. Tá? Então, ó, rearranjando isso aqui, vai dar essa expressão aqui, tá bom? Fica isso aqui que está aqui embaixo. Muito bem. Vamos para o próximo quinto. Tá? Eu
fiz desse jeito, y igual a 4x mais 3 sobre 2x menos 5. É derivado da divisão de duas funções. Então, derivada de f sobre g, fica f' vezes g menos f vezes g', sobre g ao quadrado. Tá? Então, o f é o 4x mais 3, o que está no numerador. A derivada dá 4. O denominador g é 2x, a função é 2x menos 5, a derivada dá 2. Okay? Então, ó, substituindo isso aqui tudo, ó, nessa expressão aqui da derivada, ó, a derivada de f é 4, vezes g, 2x menos 5, menos f, tá? Eu pus o f aqui do lado direito, tá? O 4x mais 3, vezes a derivada do g, que é 2. Tá? Então, eu deixei aqui, só está invertido, tá bom? Sobre a função g ao quadrado, 2x menos 5 ao quadrado. Ó, 4 vezes 2x dá 8x, menos 2 vezes 4x dá menos 8x. 8x com menos 8x dá 0. 4 vezes menos 5 dá menos 20, menos 2 vezes mais 3 dá menos 6. Então, a soma dá menos 26. Então, a derivada dá menos 26 sobre 2x menos 5 ao quadrado. Bom? Daí o exercício 5. Muito bem. Aí eu passei também exercícios de derivadas de ordens superiores. Tá? Calcule as derivadas de primeira e segunda ordem das seguintes funções. Tá? O exercício 1 é uma derivada de um polinômio. Vai calcular todas elas, calcular a primeira e segunda derivada. Esses dois é uma função exponencial, e elevado a 2x menos 3. Terceira é a função logaritmo de x ao quadrado. O 4 é y elevado a 2x ao cubo, uma constante elevada a uma função. E o 5, y é igual a x sobre 2x mais 1. Tá? Divisão de duas funções. Então, aqui, o número, esse primeiro exercício aqui. Y é igual a x à quinta sobre 3 mais x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 2x menos 8. Então, a primeira derivada, o 5 desce, né? 5x à quarta sobre 3. Tá? O 3 aqui continua que é a constante, né? É como se fosse multiplicado por 1/3 dividido por 3, então não tem problema. O 3 desce, 3x ao quadrado. Menos 5x ao quadrado fica menos 10x. O 2x fica 2. E a derivada do menos 8 dá 0. A segunda derivada, a gente deriva da primeira. Aqui, ó, pega a primeira derivada e deriva de novo. O 4 desce, fica 20x ao cubo. Tá? E o 3 fica aqui embaixo. O 2 desce, fica 6x. 2 menos 1 dá 1. A derivada de menos 10x fica só a constante que multiplica, menos 10. Tá? A derivada do 2 vai dar 0. Então, ó, de polinômio é mais tranquilo, né? Função do quinto grau, a derivada dá uma função do quarto grau. A segunda derivada dá uma função do terceiro grau. Se nós fôssemos derivar mais uma vez, a terceira derivada dá uma função do segundo grau. Mas vamos parar na segunda, que não precisa tanto. Segunda função, y elevado a 2x menos 3. Ó. Y é igual a i elevado a u. Tá? Então, e a gente tem que fazer o que na derivada? Fazer o e elevado a u vezes o u', que é a derivada de u em relação a x. Tá? Porque isso aqui não é x. Então, ó, vai ficar o quê? E elevado a 2x menos 3, tá? Igual, tá aqui. Vezes o quê? A derivada de 2x menos 3, que dá 2. Então, a primeira derivada é 2 vezes e elevado a 2x menos 3. Derivar essa função agora, novamente. Então, isso aqui é uma constante 2. Vezes o e elevado a 2x menos 3, vezes a derivada de 2x menos 3, que dá 2, né? Continua dando 2. Então, a segunda derivada vai ficar 4 vezes e elevado a 2x menos 3. Tá? Beleza? Então, e assim por diante. Tá? Isso aí tudo já está tudo pronto, tá? Terceira derivada, terceira exercício, y é igual a n elevado a x ao quadrado. Uma coisa que o y é ln de u. Então, a derivada é 1 sobre u vezes a derivada de u em relação a x, que é esse u' aqui. Então, tem que fazer isso, tá? Porque aqui dentro não é x. Então, ó, y', 1 sobre x ao quadrado, vezes a derivada de x ao quadrado, que dá 2x. Então, o resultado dá 2 sobre x.
que é igual a 2 vezes x elevado a menos 1. Vamos deixar desse jeito, que é mais fácil para derivar, fica um pouco mais prático. Então, a segunda derivada vai ser a derivada desse 2 vezes x elevado a menos 1, que vai dar... aqui já está menos 2, tá? Porque o menos 1 desce e multiplica o 2, então dá menos 2. Menos 1 com menos 1 dá 2, então vai ficar 2x elevado a menos 2, que é igual a menos 2 sobre x ao quadrado, tá? Pode deixar dessa segundo modo aqui, ou do primeiro modo aqui, tanto faz, tá? Então, deixei dos dois aí, que fica à vontade. Então, ó, quarto exercício, tá? Y é igual a 2 elevado a x ao cubo. Tá? É uma constante, não é uma constante elevada a x, é uma constante elevada a uma função. A derivada é essa constante elevada a essa função, vezes o ln da base, né, o a. Agora, vezes a derivada de 1 em relação a x. Tá? Então, aparece esse termo a mais. Se aqui fosse 2 elevado a x, seria 2 elevado a x vezes ln de 2. Tá? Mas não é x, é x ao cubo. Então, ó, derivada fica o 2 elevado a x ao cubo, ou a elevado a 1, vezes o ln de a, que é o ln de 2, vezes a derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Tá? Vamos separar os termos que são constantes, que é o 3 vezes o ln de 2, que são valores constantes, vezes o x ao quadrado, vezes o 2x ao cubo. Tá? A segunda derivada é a derivada de um produto. Tá? A constante permanece constante. Tá? Isso não vai mudar. Mas isso aqui é a derivada do produto, como se fosse f vezes g. Então, vai ser a derivada de f vezes g mais o f vezes a derivada de g. Tá? Ou pode ser por u também, u vezes v, né? A derivada de u vezes v mais u vezes... a derivada de u vezes v mais a derivada de u, a derivada de u vezes v mais u vezes a derivada de v. Tá? Qualquer um dos dois. Então, tem que fazer esse produto aí. Então, ó, vamos lá. 3 vezes ln de 2, que é constante, vezes, vamos começar aqui, ó. X, a derivada de u, da primeira função, vamos chamar de f mesmo, igual fiz no slide. Derivada de f vezes g. Então, ó, derivada de x ao quadrado dá 2x. Vezes a segunda função. Então, ó, tá aqui, 2x ao cubo. Mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Só que a derivada da segunda função é tudo isso aqui, ó. 3 vezes ln de 2 vezes x ao quadrado vezes 2x ao cubo. Já está pronto. Tá? E aí, juntando, rearranjando os termos, vai ficar o 3 vezes ln de 2 vezes 2x ao cubo, que multiplica 2x mais 3 vezes ln de 2 vezes x à quarta. Tá? Bom, aí foram os exercícios que eu passei na aula passada. Tá? E agora vamos para o quinto, né? Ó, vai ser igual do caso anterior, tá? Do exercício, tá? Então, você tem a derivada de uma divisão, tá? De duas funções. A função f é igual a x, a derivada de f é 1. O denominador, 2x mais 1, que é a função g, a derivada vai dar 2. Tá? Então, ó, a gente vai substituir na expressão o f', que é 1, vezes o g, 2x mais 1, menos o f, agora eu deixei na ordem, tá? O x, vezes a derivada de g, que é 2, sobre o g ao quadrado. Tá? Em cima vai ficar 2x com menos 2x dá 0, vai ficar 1. Então, a primeira derivada, 1 sobre 2x mais 1 ao quadrado. Tá? Temos a primeira derivada, que é 1 sobre 2x mais 1 ao quadrado, então, dá para escrever na forma 2x mais 1 elevado a menos 2. Tá? Então, a segunda derivada, o menos 2 desce, vezes 2x mais 1, que é uma função, elevado a menos 2 menos 1, que dá menos 3. Vezes a derivada do que está aqui dentro, tá? Porque é uma função. Então, vai derivar 2x mais 1 vai dar 2.
Então vai ficar menos 4 vezes 2x mais 1 elevado a menos 3, que é igual a menos 4 sobre 2x mais 1 elevado a 3, tá? Dividido aqui, tá bom? Então, esse aqui é o resultado da segunda derivada. Muito bem. Vamos agora entrar no outro ponto, tá? A gente não vai ficar estudando muitas coisas de funções, mas pelo menos para vocês terem uma das aplicações das derivadas, tá? Claro que quando a gente for ver a questão da aerodinâmica, a gente vai ter algumas simplificações, ok? Bom, aplicação das derivadas de ordem superior no estudo de funções. Então, qual é a função da primeira derivada? Tá? Se a derivada for positiva, significa que a curva tem uma inclinação positiva. Tá? Se a primeira derivada é negativa, tá, é menor que zero, ela tem uma inclinação negativa. Então, aqui na primeira, nesse y' maior que zero, a curva sobe, no y' menor que zero, a curva desce. Tá? É simples assim mesmo. Tá? Por isso que chama taxa de... a derivada é uma taxa de variação instantânea. Tá? Naquele ponto, a curva está subindo ou está descendo. Mas ela pode ser igual a zero. Tá? Então, pode ser ponto de máximo ou de mínimo. Tá? Pode acontecer uma outra situação também, tá? Mas vamos supor que o mais comum seja esse. Tá? Ele vai ser ponto de máximo ou ponto de mínimo. Depois eu comento o detalhe. Tá? Segunda derivada. Tá? Se a segunda derivada é maior que zero, a concavidade está para cima. Bom? Se a segunda derivada é menor que zero, a concavidade está para baixo. Ok? Então, a segunda derivada, o objetivo é verificar a concavidade da curva. E aí, tem uma implicação para o cálculo do máximo e de mínimo, tá? Quando, vou voltar aqui, quando y' é zero. Tá? Por isso que eu falei que pode ser ponto de máximo ou de mínimo. Depois eu vou falar por quê. Já eu falo, nesse slide. Então, ó, você pode usar a segunda derivada para determinar que a concavidade está para cima. Se a concavidade está para cima, tá? No y' igual a zero, tá? Vai ser ponto de mínimo. Tá? Então, a segunda derivada tem que dar maior que zero. Já, se a segunda derivada é menor que zero, a concavidade vai estar para baixo, vai ser ponto de máximo. Tá? Agora, se o y duas vezes for igual a zero, é ponto de inflexão, com a primeira derivada sendo diferente de zero. Tá? O que eu falei, o problema que acontece é se a primeira derivada é igual a zero, se a segunda derivada é igual a zero também. Tá? Aí você não tem ponto de máximo, tá? Você tem o ponto de inflexão, mas você tem uma situação que você não tem ponto de máximo e nem ponto de mínimo, tá? Você vai ter a questão depois das concavidades, tudo, mas não vai ter o ponto de máximo ou mínimo, tá? Professor, Oi. eu fiquei com uma dúvida. Se a primeira derivada é zero, a segunda derivada, também seria obrigatoriamente zero ou não? Não, Acabei com essa dúvida. não necessariamente, tá? Eu já vou mostrar um exemplo que você já vai ver isso aí, tá? Ó, deixa eu só voltar aqui, tá? Ó, você tem essas, ó, tem aqui as derivadas, elas podem ser positivas, negativas ou zero, beleza? Entendi. Tá? Tudo bem? Aqui, ó, nas duas primeiras situações, tranquilo, tá? Mas nessa situação aqui, aí tem a implicação, né? Ou ela vai ser ponto de máximo ou mínimo. Para que seja ponto de máximo, a segunda derivada tem que ser negativa. Tá? E se for ponto de mínimo, ponto de máximo não, a segunda derivada tem que ser negativa. Ponto de mínimo, a segunda derivada tem que ser positiva. Calma que eu vou mostrar um exemplo, eu sei que às vezes pode confundir um pouco, tá? Então, por isso que eu falei, ó, aqui, ó, a segunda derivada é maior que zero, a concavidade é para cima, tá? Quando o y é zero, tá? Você tem o ponto de mínimo. Eu esqueci de colocar aqui, eu devia ter colocado, né?
Isso quando a gente esquece um detalhe ou outro, tá? Eu escrevi isso aqui. Vai ser ponto de mínimo quando? Se eu tiver isso aqui, ó. E aqui isso aqui, ó. Esqueci de colocar. Tá? Então, ó, você tem que juntar isso aqui. Isso aqui garante a concavidade, tá? Independentemente da primeira derivada. A primeira derivada serve para verificar a inclinação da curva. A segunda derivada tem a ver com concavidade. É igual lá na função do segundo grau, né? Lembra lá? A concavidade está para cima, está para baixo, tá? É a mesma ideia. Isso tem a ver, essa questão da concavidade, né? Algumas aplicações, uma delas, tal, a tendência de alguma curva, tá? Algumas situações acontecem da concavidade estar para baixo, tá? Você tem, às vezes, um ganho no eixo X, mas no eixo Y você tem um ganho muito pequeno, tá? Por exemplo, um exemplo prático, tá? Estudo teórico dos motores de combustão interna, tá? Da análise da eficiência térmica. Tá? Você aumenta a taxa de compressão, mas você tem um ganho muito pequeno na eficiência térmica teórica. Tá? Então você chega no limite que não compensa muito aumentar a variação em X, porque a variação em Y vai ser muito pequena. Tá? Tem umas aplicações específicas aí. Tá bom? O que me confundiu foi que a segunda derivada vem da primeira, certo? Certo. Se a primeira é zero, por ser uma constante, as próximas seriam zero. É isso que eu tive. Não. Calma. Isso aqui é a derivada no ponto. Você tem a primeira derivada, você tem a função. Quando você deriva a primeira vez, você vai ter uma função também. Tá? E aí, depende do valor de x, se você substituir porque a primeira derivada é uma função. Ela pode ter valores negativos, valores positivos, ou pode ser zero. Tá? Calma que eu vou mostrar um exemplo para ficar mais claro. Tá? Agora eu entendi aqui. Entendeu? Aham. Tá. Então, quer dizer, é igual a função. A função não pode, às vezes, ser positiva, negativa, ou pode ser zero? Sim, você vai descobrir o valor da primeira e da segunda, né? E depois você vai substituir um valor por um ponto, né? Aí esse ponto pode dar zero na primeira e depois dar outro valor na segunda, entendi. Isso. Então, a primeira derivada também vai ser uma função. Ela pode ter valores negativos, positivos, ou pode ser zero. Depende de cada situação. Se derivar a segunda vez, também, tá? Ela pode ter valores positivos, negativos, ou pode ser zero. Depende do valor de x que substitui, tá bom? Bom, eu vou mostrar um exemplo, vamos ver se agora fica mais claro, tá? Porque eu sei que no primeiro momento, depende de cada situação, Ó, nós temos essa função aqui, tá? Y igual a x ao cubo, menos 3x ao quadrado, menos 33x mais 35. Claro que eu já fiz a função aqui no Excel, tá? Para vocês poderem visualizar, para ter uma noção do que vai acontecer. É claro que existe um zero de função entre menos 6 e menos 4, existe um zero de função entre 0 e 2, e existe um zero de função entre 6 e 8. Não sei se vocês estão conseguindo ver os números. Tá? Tá? Então, existe zero. Mas também, olha só, percebam que nesse primeiro momento aqui, a curva sobe até um ponto de máximo. Depois ela desce até um ponto de mínimo. Depois ela sobe de novo. Tá? É que eu fiz só os valores de menos 6 dá mais 8. Tá? Mas é claro que, sim, dos valores negativos de x, né, ela vai descer. Os valores positivos de x, depois ela vai subir. Mas o mais importante é o estudo aqui. De menos 6 até o ponto de máximo, tá? Perceba assim, que os valores da função passam de negativo para positivo. Só que a primeira derivada ela é sempre positiva, porque a inclinação é positiva. Ela está subindo. Nesse ponto de máximo, a derivada é zero. Tá?
Depois, do ponto de máximo até o ponto de mínimo, o valor da função passa de positivo para negativo, o valor da função. Mas a primeira derivada é sempre negativa, porque a inclinação ela está descendo, então ela tem uma inclinação negativa porque ela é uma função decrescente. Tá? Então a primeira derivada é sempre negativa, mesmo que a função passe de positiva para negativa. Aí vai chegar no ponto de mínimo. O que acontece no ponto de mínimo? No ponto de mínimo, a primeira derivada vai valer zero. E do ponto de mínimo até o x igual a 8? O valor da função vai passar de negativo, passa por um valor de zero, depois passa para positivo. Entretanto, a primeira derivada é sempre positiva, porque a inclinação, porque ela está subindo. Até agora eu só falei da função e da primeira derivada, que acontece nessa função. Tá? Para o cálculo, tá? Às vezes achar o zero da função não é o mais importante. O mais importante é saber ponto de máximo, ponto de mínimo e saber a concavidade dela. Tá? Por exemplo, de menos 6 até um valor aqui intermediário, tá? Depois a gente vai ver qual que é, a concavidade é para baixo. Bom, então, desse menos 6 até um valor aqui mais ou menos, a concavidade está para baixo. Mas tem um momento que essa concavidade que está para baixo, ela passa a ser uma concavidade para cima. Então, a segunda derivada toda aqui é negativa, e desse outro lado, a derivada é positiva. A segunda derivada, claro. Mas existe um ponto aqui, onde existe a mudança de concavidade, em que a segunda derivada é zero. Tá? Então percebam que para o ponto de máximo, a segunda derivada tem que ser negativa, a concavidade tem que estar para baixo. E para ponto de mínimo, a concavidade tem que estar para cima, claro, e a segunda derivada então vai ser positiva. Não sei se ficou um pouco mais claro aqui, mostrando a função de modo mais prático. Claro, sim, quem já trabalha um pouco com isso tem noção, né? Quem estuda, quem às vezes ainda está aprendendo, nunca viu, às vezes é um pouco mais complicado. Mas assim, não é difícil, é questão de pegar, depois tem que fazer exercício, tem que treinar, né? Mas são essas dicas para poder entender. E eu peguei função do terceiro grau porque fica mais fácil de fazer os cálculos, tá? Existem casos que você pode fazer o estudo de função, às vezes achar algum zero, às vezes você pode não ter uma solução analítica, tem que ser por solução numérica. Eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Vou pegar casos simples para ficar mais fácil o entendimento. Muito bem. Vamos lá. Então, primeiro ponto, tá aqui a função. Deixa eu tirar isso aqui. Está aqui a função y igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 33x mais 35. Nós vamos fazer o estudo da função. Então, primeira derivada, 3x ao quadrado menos 6x menos 33. Está vendo que essa aqui é uma função do segundo grau? Tá? Então, quando essa aqui é a função, ela pode ter valores negativos, positivos ou nulos. Então, y' igual a zero. 3x ao quadrado menos 6x menos 33 é igual a zero. Tá? Eu dividi tudo por 3, tá? Então deu x ao quadrado menos 2x menos 11 igual a zero. Então nós vamos achar os valores dessa raiz, tá? Para que os valores de x no qual y' seja igual a zero. Então, a gente vai aplicar o delta aqui, b ao quadrado menos 4ac, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 11, que dá 48. E aí, os valores de x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar menos com menos 2, que
é o B, né? O A aqui vale 1, o B vale menos 2, o C vale menos 11. Tá? Mais ou menos raiz de 48 dividido por 2. Então, ó, a primeira raiz, 2 menos raiz de 48 sobre 2 dá menos 2,4641. Tá? Claro que também é um número irracional por causa da raiz, tá bom? Mas vamos parar aqui que não precisa de muita coisa. O x2, tá? 2 mais raiz de 48 sobre 2, que dá 4,4641. Bom, depois eu tenho esses valores assim. Então, esses são os zeros da derivada da função. Tá? Vocês vão ver que, claro, né, vocês já viram a função, o primeiro valor vai ser um ponto de máximo, o x1, e o x2 vai ser um ponto de mínimo. Mas vamos lá. Ó, segunda derivada. Esqueci de colocar aqui de novo a primeira derivada. Tá aqui, deixa eu copiá-la. A segunda derivada vem dessa primeira derivada aqui. Tá? Y', 3x ao quadrado menos 6x menos 33. Então, a segunda derivada vai dar 6x menos 6. Então, ó, esse aqui é o valor da segunda derivada. Se nós substituirmos o valor da raiz do x1 lá da primeira derivada, menos 2,4641, na hora que a gente substitui na segunda derivada, 6 vezes menos 2,4641 menos 6, vai dar menos 20,785. Dá um valor negativo, y2' é menor que zero. Tá? E para esse ponto x1, o y' é igual a zero. Deixa eu colocar aqui, ó. Esqueci de... Só esquece uns detalhes, mas normal. Tá? Y' é igual a zero. Percebam, sim, que nessa situação significa que, ó, concavidade para baixo, então é ponto de máximo, porque o y' é zero. Tá? Você pode ter concavidade para baixo e a primeira derivada ser positiva ou negativa, depende do ponto. Tá? Foi o que eu comentei na hora que eu mostrei o gráfico. E aí, ó, então, tem esse caso aqui. Esse segundo caso também. Aqui, ó. Segundo ponto, o x2 igual a 4,4641. Tá? Substitui os valores. A segunda derivada deu positiva, nesse ponto aqui. Então, ó, a segunda derivada deu positiva, a primeira derivada vale zero, ó, concavidade para cima, então é ponto de mínimo. Tinha que ser. Lembra? O primeiro ponto lá tem o primeiro ponto é máximo, o segundo ponto é mínimo. Tá bom? Professor, só para avisar, vai desligar em 3 minutos. 3 minutos? Isso. Muito obrigado. Deixa eu vou falar. Vou só terminar aqui, ó. Só vou terminar aqui, tá? Eu vou parar. A segunda derivada, y2' igual a 6x menos 6, tá? Vamos igualar a zero. 6x menos 6 igual a zero. O x da inflexão é igual a 1. Então, no ponto igual a 1 é o ponto de inflexão. A concavidade vai mudar de sentido. Tá bom? E nós vamos mudar de link. Vou